Senhor Deus, Criador do universo, que mediu os céus a palmos e recolheu o pó da terra em uma medida, nós chegamos ao momento em que esta oração se consolida como um memorial eterno diante do teu trono de justiça. O dia já clareou por completo lá fora. O sol assumiu o seu posto de governo no firmamento e nós assumimos o nosso posto de autoridade espiritual na terra. Não entraremos nas próximas horas com dúvidas, hesitações ou com o coração balançando entre o medo do fracasso e a esperança da vitória. Nós entramos no dia de hoje com a certeza absoluta de que a palavra profética já foi liberada, o decreto de vitória foi assinado no Tribunal Celeste e o selo do Espírito Santo foi colocado sobre as nossas vidas neste amanhecer. Relembramos a fidelidade que tens demonstrado ao longo das eras aos teus servos. Lembramos do general Josué, quando se viu diante de uma batalha crucial que não poderia ser terminada no tempo humano tradicional. O sol estava se pondo no horizonte, a noite ameaçava dar vantagem aos seus inimigos e a vitória ainda não estava totalmente completa. Foi então que, movido por uma fé que desafia as leis da física, da astronomia e do impossível, ele olhou para o firmamento e ordenou na presença de todo o exército de Israel: Sol, detente em Gibeão, e tu, Lua, no vale de Ajalon. E a tua palavra registra, para o espanto e temor das futuras gerações, que o sol se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a esse, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim ouvido a voz de um homem, porque o Senhor mesmo pelejava por Israel. Se tu és o mesmo Deus que parou as engrenagens do tempo para garantir a vitória de Josué na batalha, tu és o Deus que hoje estica as minhas horas, multiplica as minhas forças debilitadas e abre os caminhos trancados para que eu triunfe sobre cada meta e desafio. Eu concluo este momento de clamor entregando, de forma voluntária, consciente e totalmente dependente, cada minuto das minhas próximas horas nas tuas mãos protetoras. Entrego a minha agenda de compromissos, as minhas reuniões, os e-mails que vou enviar, as mensagens que vou responder, os negócios que vou fechar e cada pessoa com quem vou conversar. Que o Senhor vá na minha frente como um general de guerra, endireitando os caminhos tortuosos, quebrando as portas de bronze da resistência e despedaçando as trancas de ferro da burocracia e do atraso. Declaro que o meu corpo físico responde imediatamente à saúde perfeita e à energia que emanam do teu Espírito Santo. Todo cansaço crônico, toda estafa mental, toda dor de cabeça ou limitação física que tentou se manifestar no momento em que acordei, eu ordeno que saiam agora da minha anatomia. Eu recebo o revigoramento sobrenatural que vem do alto. Correrei hoje e não me cansarei. Caminharei e não me fatigarei. Minha mente estará afiada, focada, blindada contra as distrações baratas e as armadilhas emocionais do mundo moderno. Eu fecho as portas para a procrastinação, fecho as portas para a autossabotagem e abro o meu coração para a produtividade santa e para a prosperidade que vem de Deus, que enriquece e não acrescenta dores. O mistério do amanhecer está ativado. Eu estou guardado, escondido em Deus, protegido sob as asas do Altíssimo, onde nenhum mal me sucederá e praga nenhuma chegará à minha tenda. Agora, meu irmão, minha irmã, que caminhou comigo nesta jornada épica de oração e rompeu as barreiras do mundo invisível antes mesmo de o mundo físico começar a cobrar a sua atenção. Você não é mais a mesma pessoa. Você acaba de ativar o poder secreto do amanhecer, aquele mesmo segredo que os reis, profetas e patriarcas usavam para governar nações, fechar a boca de leões famintos e apagar a violência do fogo ardente. Você sai deste momento de clamor não como alguém que vai tentar a sorte para ver se consegue vencer o dia, mas como um conquistador que entra no território das próximas horas sabendo que a vitória já foi conquistada e garantida na cruz do Calvário. A luz que agora brilha intensamente no céu é o símbolo visível e profético de que as trevas da sua vida perderam completamente a legalidade de te oprimir. Se esta palavra tocou profundamente as cordas mais íntimas do seu coração, se você sentiu o peso da angústia ser dissipado enquanto orávamos e a armadura de Deus ser colocada sobre os seus ombros, eu faço um convite sério de aliança com você. Não guarde esse tesouro espiritual apenas para si mesmo.
Deixe o seu comentário aqui embaixo agora, materializando a sua fé. Escreva com convicção: o meu amanhecer pertence ao Senhor Jesus e hoje eu viverei o meu milagre. Quando você digita essas palavras, você está carimbando no mundo físico a decisão profética que tomou no mundo espiritual. Inscreva-se agora mesmo neste canal e ative o sininho com todas as notificações para fazer parte do nosso exército da alvorada. Todos os dias, antes que o mundo acorde e o barulho comece, nós nos reuniremos neste lugar sagrado para tomar posse daquilo que o céu preparou exclusivamente para nós. Compartilhe este vídeo agora com aquelas 3 pessoas especiais que você sabe que acordaram hoje com o peito apertado, precisando de uma resposta urgente e de um socorro divino. Seja você o canal por onde a luz do Senhor vai invadir a casa e a história delas hoje. Que o Senhor te abençoe e te guarde poderosamente. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia da tua caminhada. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto de amor e te dê a paz inabalável. Vai nessa tua força, com a cabeça erguida, com os olhos fitos no autor e consumador da sua fé. O dia é seu, a bênção é sua, a proteção é sua e a glória pertence inteiramente a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Senhor Deus, nós entramos agora no Santo dos Santos desta oração, o momento de maior peso espiritual, onde a luz do sol atinge o seu ponto de autoridade no céu e a tua presença invasiva e avassaladora preenche o quarto, a sala, o escritório, o carro ou qualquer lugar onde este clamor esteja ecoando. Este é o momento do clímax espiritual, o ponto de não retorno, onde a nossa fé deixa de ser apenas um desejo guardado na alma e passa a se manifestar como um fato consumado no mundo invisível. Eu sinto, pelo discernimento do Espírito Santo, que as correntes invisíveis que amarravam as mãos, os pés e os projetos daqueles que oram comigo estão sendo estraçalhadas, moídas e pulverizadas agora mesmo pelo poder absoluto do nome que está acima de todo nome, Jesus Cristo. Lembro-me daquela madrugada em que as correntes pesadas caíram milagrosamente das mãos do apóstolo Pedro. Ele estava trancado na prisão mais escura, vigiado por 16 soldados, condenado à morte pelo rei Herodes. O plano maligno do inimigo era executá-lo publicamente na manhã seguinte, logo após a Páscoa. A sentença de morte parecia certa e o tempo estava se esgotando, mas a igreja primitiva orava a Deus por ele sem cessar. E na calada daquela noite, momentos antes do amanhecer, uma luz resplandeceu na cela escura. Um anjo do Senhor desceu com autoridade, tocou no lado de Pedro, acordou-o e disse com firmeza: "Levante-se depressa." No mesmo instante, as correntes caíram das mãos de Pedro de forma sobrenatural, sem fazer barulho, sem que nenhum dos guardas notasse. Ele vestiu sua capa, seguiu o anjo e, ao chegarem diante da grande porta de ferro que dava para a cidade, ela abriu-se sozinha por si mesma diante deles. Pedro andou livremente na luz da manhã. Eu profetizo com a autoridade da palavra que o mesmo milagre do amanhecer de Pedro está se materializando agora na vida de quem se une a mim nesta aliança de oração. Eu ordeno, em nome de Jesus, que caiam por terra, agora, as correntes invisíveis da depressão crônica, as correntes do vício que destroem a dignidade e os grilhões da escassez e da miséria financeira que fazem a pessoa acordar com o peito apertado de angústia e desespero. Eu ordeno que as portas de ferro que estavam trancadas e lacradas há meses ou até anos, portas de emprego digno, portas de reconciliação familiar, portas de cura física e libertação espiritual, abram-se pelo poder da palavra profética liberada nesta alvorada. Não há parede espiritual, não há barreira de feitiçaria, de inveja ou de oposição humana que o teu poder não possa derrubar neste exato momento. O mesmo Deus que enviou o terremoto na prisão de Filipos à meia-noite, envia agora o terremoto da ressurreição e do livramento neste amanhecer. Sinta a presença purificadora do Deus vivo quebrando todo o jugo de opressão. O jugo da humilhação e do atraso de vida está sendo completamente destruído por causa da unção que há nesta oração. Nós tocamos o céu agora e o céu responde com fogo santo.
o fogo que consome o medo, o fogo que purifica a alma, o fogo que arranca as feridas do passado e ativa o poder secreto do amanhecer sobre a sua história em definitivo. Pai Celestial, após tocarmos e sermos tocados pela Tua glória avassaladora no clímax deste clamor, nós nos levantamos declarando que já não somos as mesmas pessoas que se deitaram ontem à noite com o coração pesado. A transformação que o Senhor opera em nós é real, é profunda, é permanente e será visível aos olhos de todos. A Bíblia nos garante com autoridade no livro de Romanos que a noite é passada e o dia é chegado. Por isso nós rejeitamos de uma vez por todas as obras infrutíferas das trevas e nos vestimos com as armas da luz. Eu me olho no espelho espiritual neste momento e não vejo mais a imagem de um derrotado. Não vejo mais alguém cansado, desamparado ou fragilizado pelas rasteiras da vida. Eu vejo um guerreiro e uma guerreira revestidos com a armadura completa do Deus Altíssimo. A transformação que o Senhor opera neste amanhecer muda radicalmente a nossa linguagem e a nossa postura diante das dificuldades. Onde antes havia murmuração e queixas, agora há um cântico profético de vitória. Onde antes havia um medo paralisante do futuro e das notícias ruins, agora há uma expectativa santa e convicta de que coisas extraordinárias, conexões divinas e milagres inesperados vão acontecer nas próximas horas. Eu declaro e tomo posse de que a mente de Cristo opera em mim hoje. Eu terei ideias divinas, criatividade multiplicada, estratégias celestes para resolver problemas complexos no meu trabalho e sabedoria sobrenatural para lidar com pessoas difíceis, convertendo conflitos em oportunidades de testemunho, assim como Moisés desceu do Monte Sinai após passar tempo na tua presença, com o rosto resplandecente, de tal modo que o povo não conseguia olhar para ele sem ver o reflexo da tua majestade. Eu determino que todos os que cruzarem o meu caminho no dia de hoje notarão, de forma inevitável, que há algo diferente, algo santo e elevado em mim. Eles verão a tua paz inabalável na minha postura, a tua verdade inegável nas minhas palavras e a tua prosperidade justa nas minhas mãos. Eu ativo a minha identidade bíblica de cabeça e não de cauda, de quem anda por cima e não por baixo, de quem abençoa e não de quem implora por migalhas. A minha casa e a minha família são transformadas e blindadas neste mesmo instante. Onde havia um ambiente de guerra fria, grosseria, desunião e palavras malditas entre cônjuges ou filhos, eu derramo agora o bálsamo da paz e do amor que emanam do teu trono neste amanhecer. A atmosfera do meu lar é limpa, purificada e consagrada pela tua presença. Nós nos levantamos com a força, a coragem e a ousadia do leão da tribo de Judá. O deserto árido que enfrentamos ontem se transforma em terra fértil e manancial de águas hoje, porque a tua graça nos capacitou, o teu sangue nos perdoou e o teu espírito nos lançou para a frente. O novo homem e a nova mulher nasceram com o romper desta alva gloriosa. Senhor Deus dos exércitos, aquele que comanda as milícias celestes e estende os céus como uma cortina, eu me coloco na brecha neste exato momento, pois sinto a tua atmosfera espiritual se adensar à medida que as horas avançam e o mundo desperta por completo. A palavra nos alerta com máxima clareza em Efésios que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados, potestades, príncipes das trevas deste século e hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Há um decreto de oposição, uma força oculta que tenta se levantar contra a minha vida, contra o meu progresso e contra a minha paz a cada novo amanhecer. O adversário sabe que, se ele conseguir roubar a minha estabilidade emocional e a minha confiança nas primeiras horas do dia, ele governará as minhas reações, azedará os meus relacionamentos, minará a minha criatividade e sabotará a minha produtividade até o pôr do sol. Olho para o horizonte e percebo que a luz que rasga as nuvens é o reflexo da tua justiça invasiva, mas as trevas da dúvida e do medo ainda tentam resistir com todas as suas forças no território da minha mente. Lembro-me do profeta Eliseu quando estava na cidade de Dotã. O texto bíblico narra que, quando o moço do profeta se levantou de madrugada e saiu, viu que um exército avassalador, com cavalos e carros, tinha cercado completamente a cidade. O jovem, tomado pelo pânico daquela manhã cinzenta, gritou desesperado: "Ai, meu senhor,
Que faremos? Quantas vezes, meu Pai, eu não acordei com esse mesmo grito de desespero e impotência ecoando no íntimo do meu peito? Quantas vezes a pressão das dívidas acumuladas, o diagnóstico médico preocupante, a crise crônica no casamento ou o fantasma do desemprego não cercaram a minha cama antes mesmo que eu pudesse respirar profundamente para começar o dia? O cenário natural tenta nos cercar e nos convencer de que estamos completamente derrotados e sem saída. Nesta manhã, porém, eu tomo uma decisão espiritual. Eu não me deixo guiar, governar ou limitar pelos olhos naturais ou pelas notícias do mundo. Eu me levanto com a autoridade de quem conhece o Deus a quem serve e clamo exatamente como Eliseu clamou naquele dia de cerco. Senhor, abre os meus olhos para que eu veja. Abre os olhos da minha fé. Purifica a minha visão espiritual para que eu contemple, com clareza absoluta, que aqueles que estão conosco são infinitamente mais numerosos, mais fortes e mais poderosos do que aqueles que estão contra nós. Eu vejo, pela lente da fé que não falha, os montes espirituais ao redor da minha vida, ao redor da minha casa e ao redor do meu trabalho, cheios de cavalos e carruagens de fogo divinas. Há uma movimentação extraordinária de anjos de guerra neste exato segundo, sendo enviados diretamente do trono em resposta a este clamor matinal. Eu repreendo, com toda a autoridade do nome de Jesus, toda palavra de maldição lançada contra o meu dia, todo mal olhado, toda inveja disfarçada de tapinha nas costas e todo laço de passarinheiro que foi armado no oculto da noite para enredar os meus pés nas próximas horas. Se o inimigo preparou um banquete de contenda, fofoca e humilhação no meu ambiente de trabalho, eu decreto agora que ele está cancelado e desfeito pelo poder do Espírito Santo. Se ele planejou um acidente, uma falha mecânica ou uma tragédia na minha rota diária, eu determino, baseado no Salmo 91, que os teus anjos receberam ordens específicas a meu respeito para me guardarem em todos os meus caminhos, para que eu não tropece com o meu pé em pedra alguma. A tensão do dia e a arrogância dos homens não me esmagarão, porque o Senhor Altíssimo é a minha rocha inabalável, a minha fortaleza impenetrável e o meu libertador presente na hora da angústia. Mas aqui, meu Deus, neste exato e glorioso ponto desta oração, a história muda drasticamente de direção. O roteiro do medo é rasgado em 1000 pedaços e o decreto da minha vitória é assinado com o sangue purificador do Cordeiro na cruz. O verdadeiro ponto de virada na vida de um cristão autêntico acontece quando ele deixa de falar com Deus sobre o tamanho assustador dos seus problemas e passa com ousadia santa a falar aos seus problemas sobre o tamanho imensurável do seu Deus. Eu mudo a minha postura espiritual e a minha configuração mental agora mesmo. Eu não sou uma vítima indefesa das circunstâncias. Eu sou um herdeiro legítimo da promessa. Eu não sou um escravo do destino ou do azar. Eu sou um filho amado do Rei do Universo e o sangue real corre nas minhas veias espirituais. Lembro-me com profunda reverência de Jacó no Val de Jaboque. Ele se encontrava completamente sozinho, cercado pelo pavor paralisante de encontrar seu irmão Esaú, que vinha marchando ao seu encontro com 400 homens armados para destruí-lo e aniquilar sua família. A noite estava terminando, a neblina da aurora estava subindo, e Jacó se viu em uma luta desesperada com um homem misterioso, o próprio anjo do Senhor manifestado. Quando o dia começou a romper e a luz da manhã começou a tocar a terra, o anjo disse: "Deixe-me ir, pois o dia já está amanhecendo." Mas Jacó, manifestando aquela santa audácia e obstinação que agrada profundamente o teu coração, segurou-o com todas as suas forças e respondeu: "Não te deixarei ir, se não me abençoares." Foi na virada exata daquela manhã que o nome de Jacó foi mudado para Israel, porque ele lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. A sua identidade de enganador foi sepultada na escuridão, e o seu futuro de príncipe nasceu com o sol. Eu tomo a audácia de Jacó para mim nesta manhã. Eu me agarro com unhas e dentes às tuas promessas imutáveis e digo ao céu e à terra: eu não sairei da tua presença hoje sem levar a minha bênção, sem carregar a minha resposta concreta, sem manifestar a minha transformação interior. O meu passado de erros, de falhas, de escolhas erradas e de codependência emocional não define e nunca mais definirá o meu futuro.
Assim como o sol nasce majestoso e dissipa toda a neblina fria da noite, a tua graça abundante neste momento dissipa toda e qualquer condenação sobre a minha mente. Se o ontem foi marcado por lágrimas amargas, por perdas ou por frustrações, o hoje é o útero bendito que gerará a minha dupla honra e a minha alegria indizível. Eu ativo o poder secreto do amanhecer, declarando em alto e bom som que a cruz está vazia, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, e eu tenho livre e ousado acesso ao Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará nas próximas horas, e toda língua que ousar levantar-se em juízo contra mim e contra a minha integridade, o Senhor mesmo a condenará no tribunal celestial. Esta é a herança exclusiva dos servos do Senhor, e a sua justiça vem de mim, diz o Altíssimo. Eu me levanto em definitivo do chão da preocupação e passo a me assentar espiritualmente nos lugares celestiais juntamente com Cristo Jesus. O leão acordou e o inferno recua, Senhor e Salvador da minha alma, ao olhar para a realidade que me cerca neste exato momento. Eu não posso ignorar a guerra espiritual violenta que se instala no milésimo de segundo em que eu abro os meus olhos. O mundo lá fora já despertou com os seus ruídos caóticos, suas cobranças sufocantes, seus prazos esmagadores e suas distrações desenhadas milimetricamente para roubar o meu foco. Existe um plano arquitetado nas regiões celestiais da maldade que visa bombardear a mente do cristão logo nas primeiras horas do dia. O adversário sabe perfeitamente que amanhã é o útero do dia. Ele entende que se conseguir contaminar o útero com pensamentos de escassez, dúvidas sobre o futuro, frustrações por erros passados e uma ansiedade paralisante, ele terá controle absoluto sobre todas as minhas reações até que o sol se ponha. Quantas vezes, meu pai, eu me peguei levantando da cama com o peito apertado por uma angústia sem nome, um cansaço que o sono da noite não foi capaz de curar e uma sensação de que hoje seria apenas mais um dia de sobrevivência ou não de vitória. Essa pressa desgovernada que nos faz olhar para o celular antes de olhar para o céu é uma armadilha sutil para nos desparamentar. O inimigo sussurra no nosso ouvido que não temos tempo para orar, que os problemas são urgentes demais para que fiquemos de joelhos. Ele tenta erguer barreiras invisíveis de desânimo, apatia e incredulidade, tentando fazer com que o deserto que enfrentei ontem se estenda como uma praga sobre o território do meu hoje. Mas eu entro neste combate de cabeça erguida. Eu identifico cada dardo inflamado do maligno, e no poder do teu nome, eu quebro agora essa frequência de derrota. Eu me recuso terminantemente a aceitar o roteiro de fracasso que o inferno tentou desenhar para as minhas próximas 12 horas. Diante dessa oposição real, meu Deus, eu não recuo. Eu intensifico o meu clamor, elevo o tom da minha voz espiritual e coloco o meu coração por inteiro nesta brecha. A oração feita na aurora não é um mero ritual de bom dia para o Criador. Ela é uma operação de guerra preventiva. É o momento onde nós desarmamos as armadilhas que foram colocadas no oculto do nosso caminho, antes mesmo que os nossos pés passem por elas. Se você que está me ouvindo agora, através desta tela, também sente o peso dessa opressão matinal, se você reconhece que a sua mente tem sido um campo de batalha diário e que você precisa desesperadamente dessa blindagem celestial para vencer o dia de hoje, eu te convido a fazer um gesto de fé. Clique no botão de inscrição agora mesmo. Faça parte deste exército da madrugada que se recusa a andar desarmado no território do inimigo. Una a sua fé à minha neste exato instante. Senhor, enquanto a luz do sol ganha força e se projeta sobre as cidades, que o teu Espírito Santo suba como uma muralha de fogo intransponível ao redor de mim e de cada pessoa que está conectada nesta aliança de oração. Blinda a nossa mente contra os pensamentos de autossabotagem. Blinda as nossas finanças contra o espírito devorador e contra os prejuízos inesperados. Guarda a nossa saúde física e emocional de toda a seta que voa em pleno meio-dia e da peste que se propaga nas trevas. Nós ungimos os umbrais das nossas portas e os portais da nossa mente com o sangue do Cordeiro. Nenhum decreto de contenda familiar, nenhuma rasteira profissional no ambiente de trabalho e nenhum acidente planejado nas estradas da nossa rotina terá poder de se manifestar.
Nós estamos ativando a cobertura dos anjos que acampam ao redor daqueles que te temem. O dia que se inicia não nos esmagará, porque nós fomos revestidos com a armadura da luz na presença do Deus vivo, Senhor Deus do impossível, Criador dos confins da terra, no exato e sagrado instante em que os meus olhos se abrem e a primeira fresta de luz deste novo dia rompe a densa escuridão da noite, eu não apenas acordo, eu me posiciono. Eu me coloco espiritualmente de joelhos diante do teu trono de graça, sabendo que o momento do despertar carrega um mistério profundo que a maioria da humanidade ignora por completo na correria mecânica do dia a dia. A tua palavra, viva e eficaz, decreta no livro de Lamentações que as tuas misericórdias não têm fim, que elas são a causa de não sermos consumidos e, acima de tudo, que elas se renovam especificamente a cada manhã. Existe um código de vitória impresso na alvorada. Há um mover secreto reservado para o romper da alva, e eu me recuso a começar este dia no piloto automático, escravo da rotina, do cansaço crônico ou das preocupações que tentam assaltar a minha mente antes mesmo que eu coloque os pés no chão. Eu não sou uma folha seca levada pelo vento das circunstâncias. Eu começo este dia sabendo, por meio da revelação do teu Espírito, que as maiores e mais definitivas viradas da história bíblica não foram decididas no cansaço do entardecer ou na calmaria da noite, mas na determinação implacável da madrugada e do amanhecer. Foi antes do sol nascer que os patriarcas ergueram altares. Foi bem cedo que os milagres mais estrondosos ganharam forma. Por isso, eu clamo agora pela manifestação dessa glória secreta sobre a minha vida, sobre a minha casa e sobre o meu destino. Uma glória que rasga o véu do medo, que destrona a ansiedade e que transforma homens e mulheres comuns em verdadeiras lendas da fé. Eu ativo neste exato segundo, através deste clamor sincero, o poder sobrenatural que o Senhor ocultou nas primeiras horas do dia para blindar os seus escolhidos. Pai Celestial, quando mergulhamos profundamente nas Escrituras Sagradas, percebemos que o amanhecer nunca foi uma mera transição astronômica ou um simples detalhe no relógio humano. Amanhã é, por excelência, o palco dos teus decretos mais urgentes e o tribunal onde as sentenças do teu povo são revertidas a favor da justiça. Lembro-me, ó Deus, daquela noite de terror em que o povo de Israel se viu encurralado entre o exército implacável de Faraó e as águas revoltas do Mar Vermelho. Atrás deles, o clamor da morte e o barulho das carruagens inimigas. À frente, o impossível. Mas a Bíblia registra em Êxodo que foi exatamente ao romper da alva que o mar se abriu, transformando o abismo em um caminho seco e seguro para os teus filhos passarem, enquanto o mesmo mar, na manhã seguinte, sepultou os cavalos e os cavaleiros que ousaram persegui-los. O amanhecer foi o divisor de águas entre a escravidão e a liberdade, e o padrão da tua alvorada não para por aí, Senhor. Olhamos para a grande muralha de Jericó, aquela fortaleza intransponível que barrava a entrada do povo na terra prometida. Durante 6 dias eles marcharam, mas foi no 7º dia, quando a liderança de Josué ordenou que o povo se levantasse de madrugada, ao romper do dia, que a marcha final aconteceu. Quando os sacerdotes tocaram as trombetas e o povo soltou o grande brado na luz da manhã, as muralhas que pareciam eternas desmoronaram até o chão. Quem domina a sua manhã através da adoração e do clamor secreto, recebe autoridade para ver as muralhas do seu dia caírem por terra. Mais alto ainda é o testemunho do Novo Testamento, meu Pai. Naquela manhã de domingo, bem cedo, enquanto as mulheres caminhavam em direção ao sepulcro, carregando aromas e chorando a morte do Mestre, a terra tremeu. O anjo do Senhor desceu do céu, removeu a grande pedra e revelou ao universo que o túmulo estava vazio. A ressurreição, a maior vitória da história humana sobre o pecado, sobre o inferno e sobre a morte, foi assinada e revelada na aurora. Os reis, os profetas e os guerreiros do passado sabiam desse segredo. Quem busca a Deus na alvorada governa o restante do dia através da fé. Eu me sintonizo agora com essa frequência profética ancestral e tomo posse da herança daqueles que madrugam na tua presença.